Tutorial de utilização do desfibrilador externo automático Isis Pro. Isis Pro é um desfibrilador externo automático profissional com visualização de ECG e função manual por meio de tela sensível ao toque. Em modo automático, o Isis atua como um desfibrilador externo automático padrão, podendo ser utilizado por um usuário com treinamento básico. Basta posicionar as pás adesivas no paciente e apertar um único botão para realizar o tratamento. O Isis será capaz de avaliar, por meio de eletrocardiograma, o estado do paciente em parada cardiorrespiratória, considerar as variáveis clínicas e aplicar automaticamente a terapia de choque mais indicada. Já para a utilização em modo manual, caso o atendente seja qualificado, basta que o usuário toque na tela sobre o botão correspondente e, em seguida, selecione a carga desejada até 270 joules. O Isis deve ser utilizado em atendimentos de emergência, como um dispositivo ressuscitador nos casos em que a vítima estiver inconsciente, sem respiração. Caso você seja um profissional de saúde treinado, poderá eventualmente verificar o pulso do paciente e decidir, baseado em sua experiência, se utiliza o Isis ou outra técnica de atendimento. Mais simples de operar. Em modo automático, basta acionar o botão único frontal e seguir a orientação por voz e por indicadores luminosos. Analisando o ritmo cardíaco. Em modo manual, a interface é simples e autoexplicativa. Inteligência artificial, diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque não indicado e impedindo o uso acidental. Choque bifásico, maior eficiência na terapia de choque. Autodiagnóstico de funções e bateria. Conexão com PC para visualização dos eventos gravados na memória interna. As baterias do Isis são recarregáveis. Antes do primeiro uso, o equipamento deverá receber uma carga completa de bateria por no mínimo 8 horas. Para carregar a bateria, conecte o carregador ao conector lateral do aparelho e depois à rede elétrica. Atenção! A operação do equipamento é bloqueada enquanto ele estiver conectado à rede elétrica. Verifique sempre o indicador de estado operacional. O ícone verde indica que o Isis está pronto para uso. Indicador vermelho indica que o equipamento apresenta algum problema operacional ou não tem carga suficiente para operar. Antes de iniciar a operação, chame o serviço de emergência. Se alguém estiver com você, peça que a pessoa faça ligação em seu lugar para poder iniciar o atendimento imediatamente. Se as pás ainda não estiverem conectadas ao Isis, realize a ligação inserindo o conector no plug presente na lateral do aparelho. Verifique se o paciente está inconsciente. Chame-o em voz alta, bem próximo do rosto e veja se há reação. Verifique se o paciente respira. Aproxime seu ouvido da boca e nariz do paciente e tente verificar se há respiração. Ao mesmo tempo, observe se há movimento de subida e descida no peito. Se o paciente está inconsciente e não respira, use o desfibrilador.
Retire as pás da embalagem e o filme que protege o adesivo. Não aplique as pás sobre a roupa. Exponha o tórax do paciente o mais rápido possível, mesmo que isso signifique rasgar a roupa. Aplique as pás no paciente conforme demonstrado, mantendo a parte adesiva firmemente em contato com a pele. Este posicionamento permite que a corrente elétrica circule de uma pá a outra, de forma a abranger toda a caixa torácica. Atenção! A presença de muitos pelos na região de contato pode atrapalhar a leitura. Neste caso, realize a raspagem. Para a utilização em modo automático, simplesmente pressione o botão Início. O Easys entrará em modo de análise do ritmo cardíaco e iniciará os comandos vocais. Não toque no paciente. Não mova ou toque no paciente. Se fizer isso, estará interferindo no processo de análise. Siga as instruções visuais e sonoras. Se for detectada a necessidade de choque, o símbolo de choque piscará e o aparelho solicitará ao usuário que aperte novamente o botão Início. Pressione o botão Início, tendo cuidado de não tocar no paciente ou em superfícies condutivas em contato com ele, sob risco de receber uma potente descarga elétrica. O choque será aplicado. Para a utilização em modo manual, após pressionar o botão Início, selecione a função na tela do aparelho, pressionando o botão Manual. Uma mensagem de confirmação de troca de modo de operação será exibida. Confirme sua escolha. Em modo manual, será necessário selecionar a carga apropriada de acordo com o tipo de paciente, utilizando-se os botões mais ou menos, sem intervenções ou orientação do Easys Pro. O carregamento de energia e a consequente aplicação do choque também ficarão a cargo do usuário. Na tela do Easys Pro, o usuário poderá visualizar para sua orientação o valor de batimentos por minuto, a curva de ECG, o intervalo de RCP e a carga de bateria. Após o choque, não retire as pás do paciente. O Easys continuará o monitoramento. Inicie a técnica de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O Easys emite bips sonoros que ajudam a estabelecer a frequência correta das compressões do RCP e mostra em tela o tempo restante para o próximo ciclo. Para mais informações sobre a técnica de RCP, consulte o manual do usuário. O ciclo de massagem e ventilação deverá ser realizado por 2 minutos. Continue seguindo as instruções do Easys até que o paciente comece a se movimentar ou o serviço de emergência chegue. Quando em modo automático, se as leituras clínicas indicarem que a desfibrilação não é recomendada, o Easys anunciará choque não indicado. Verifique se ocorreu movimentação involuntária do paciente durante o período de análise. Se for o caso, reinicie o processo. Do contrário, inicie o procedimento de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O Easys pode ser utilizado em crianças a partir de 1 ano de idade. Em pacientes desta idade, até os 8 anos, algumas precauções devem ser tomadas. Utilize pás infantis. Elas podem ser adquiridas no seu distribuidor Instramed. Se as pás não puderem ser posicionadas com uma distância mínima de 4 centímetros entre si, posicione-as uma no peito e outra nas costas da criança. O mesmo se aplica para pacientes com menos de 25 kg de peso. O Easys pode ser conectado a um PC, possibilitando ao usuário acesso a novas funções, como visualizar, salvar em mídia externa ou imprimir a lista dos últimos 100 eventos. Visualizar, salvar em mídia externa e imprimir a atividade do ECG das últimas 2 horas. Consulte o manual do usuário para informações detalhadas.